O programa de hoje vamos falar sobre o reino de Deus, né? A igreja já é o reino de Deus iniciado, né? Parece uma pergunta simples, mas ela requer uma carga histórica aí para a gente voltar nessa resposta. Já houve, inclusive, na história do cristianismo, né, quem distorceu um pouco esse pensamento, né? Mas diante dessa pergunta, a igreja já é o reino de Deus iniciado? A gente vai conversar sobre igreja, sobre o reino de Deus e sobre os assuntos relacionados a isso. Então, Padre Douglas, a primeira pergunta que eu faço para o senhor é uma pergunta conceitual. Antes da gente entrar nas questões relacionadas à igreja, o que a gente entende por reino de Deus? Dá para a gente entender um período onde isso tudo começou? Olha, essa expressão reino de Deus, seja nos escritos do Antigo Testamento, tanto no hebraico quanto no grego, no hebraico Melchut Adonai, no grego Basileia Tuteu. Esse termo você encontra, a expressão Melchut ou Basileia, você encontra nas diversas declinações já no Antigo Testamento. A nossa dificuldade como ocidentais de entender o que realmente a Escritura quer dizer com esses termos ali, é que na nossa mente a primeira imagem que irrompe quando se fala em reino é um lugar geograficamente situado, fisicamente delimitado. E, na verdade, não é esse o conceito que está por trás. O reino de Deus, ele poderia ser traduzido para que a nossa mente ocidental possa assimilar corretamente o conceito bíblico. Ele poderia também ser traduzido de duas formas: reinado de Deus e senhorio de Deus. Muitos manuais de dogmática trazem a expressão senhorio, até para dar uma desvinculada da expressão reino, porque a palavra reino geralmente remete a um lugar sobre o qual o rei exerce o seu governo. Certo. Mas, na verdade, a Escritura Sagrada está se referindo ao exercício de governo em si, e não necessariamente ao lugar onde o rei governa. Então, onde está o reino de Deus? Onde o governo, a vontade, o desígnio, o plano de Deus irrompe pleno e perfeitamente, se efetiva pleno e perfeitamente, sem grandes obstáculos ou até mesmo sem nenhum. Então, ali está o reino, o reinado, o senhorio de Deus. Se Deus consegue exercer o seu senhorio sobre uma pessoa, por exemplo, então ali se inaugura o reino, o reinado. Existe um senhorio em exercício. Então, o reino de Deus é uma condição existencial a princípio, né? Uma condição que vai se desdobrar, para usar o verbo que você usou, vai gerar consequências, vai gerar um estilo de vida, vai gerar uma disciplina. Imagine que se uma pessoa, 2, 3, 4, assim por diante, se permitem governar por Deus, se permitem reinar por Deus, então naturalmente, teologicamente usando a expressão mais correta, sobrenaturalmente, começa a surgir ali um estilo de vida, uma disciplina, um regime, vamos assim dizer, que é a demonstração desse reino, né? E, de certa forma, diácono, nós podemos afirmar que esse reino, ele começa com a criação, né? Quando eu digo criação, até mesmo antes da criação material. Deus cria os anjos, por exemplo, e como criaturas, eles são criados para serem governados, né? Para serem assenhorados por Deus. Então, já se inicia ali um processo, vamos assim dizer, né, de maneira analógica, um processo de reino. E é dada àquelas criaturas lá no princípio a opção de se submeter ou não a esse reino. Então você já tem você já tem ali uma política espiritual, vamos assim dizer, para usar a expressão atinente a reino, né? E uma presença da liberdade, obviamente, dessa criatura. Perfeitamente. Quer dizer, Deus é rei em si mesmo, mas ele não impõe o seu reinado, né? Ele conquista
esse reinado, e é dada à criatura, no caso aqui os anjos, né, os seres espirituais do princípio, é dada a opção de se submeter ou não a esse reinado, e essa possibilidade de escolha posteriormente é dada também ao ser humano. Então, no Éden, há um reino pleno, né? Deus reina plenamente sobre o coração de Adão, sobre o coração de Eva, a sua vontade é plena ali, o seu desígnio é pleno. Eu posso chamar aquilo já de um reino, um reinado, um senhorio de Deus? Posso. O que houve com a entrada do pecado foi uma ruptura com esse reinado, uma negação a esse reinado, de um modo que o ser humano passa a ser governado por outra lei. Nós estamos falando de reino, certo. Então há uma lei, há um regime, e com a entrada do pecado, o ser humano passa a ser governado por uma outra lei. Inclusive, é uma expressão usada por São Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 7. Né? Eu sinto em mim o exercício de duas leis. A lei do pecado, a concupiscência, e a lei do espírito. E eu tenho a impressão, eu faço a experiência interior de que essas duas leis competem. Né? A lei da graça e a lei do pecado. Paulo narra justamente isso. Então, para a gente poder entender os desdobramentos do reino com profundidade, eu acredito que seja muito importante esse conceito, essa conceituação ampla de reino, para que a partir dessa amplitude a gente vá afunilando, sobretudo no que diz respeito à igreja. Então, antes da gente chegar propriamente nessa discussão mais pautada na igreja, nessa ideia do Antigo Testamento, né, a partir da entrada do pecado, né, que o homem rompeu então com essa beleza plena do reino de Deus, do episódio do pecado até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, é correto pensar que a humanidade ela vivenciou, vamos dizer assim, fagulhas desse reino? Sim, eu acredito que não haja um erro em afirmar isso. Pelo contrário, a formação do povo de Deus, a formação do povo de Israel, tudo isso, se nós formos a essa chave de leitura, tudo isso, toda a história do Antigo Testamento nada mais é do que a história de Deus tentando reimplantar o seu reinado sobre o ser humano, que foi feito por ele e para ele. Ele, embora tenha poder para tomar essa criatura para si, não o faz porque não é da índole de Deus, não é da essência divina. Então ele começa um processo de conquista. E uma conquista que não se dá do modo como os reis da terra fazem conquistas. Na terra também os reis conquistam territórios, não necessariamente pessoas. Eles avassalam ou oprimem as pessoas naquele território, mas não têm nas suas mãos o coração delas. Eles conquistam territórios e conquistam a força. A conquista divina se dá realmente por sedução, por atração. Os profetas vão mais simbolicamente retratar esse elemento, sobretudo Jeremias. Os profetas messiânicos vão falar da implantação, da irrupção na história de um reinado pleno de Deus, inaugurado pelo seu ungido, pelo seu Messias. Então, o Antigo Testamento é sim a inauguração, eu diria, a reinauguração, já que nós falamos, já entendemos a noção de reino desde o princípio. Então havia um reino desde o princípio. Esse reino foi prejudicado. E eu diria que da saída do Éden para frente, essa tentativa de restabelecer o reino está em Deus, desde o princípio, com a eleição dos patriarcas, com a eleição dos juízes, com a eleição dos reis, dos profetas. Tudo isso foram desejos, anseios e iniciativas divinas para implantar novamente o seu reino entre os homens. O fato de o entendimento, né, do reino de Deus, do que diz respeito à própria obra divina em relação ao homem, não ficar claro para toda a humanidade, que isso depois, obviamente, aconteceria com o seu apogeu a partir da vinda do Espírito Santo, né? Sim. E a ideia do ser humano de reino, de reinado, de poder, de conquista, de guerra,
Será que isso explica o fato de que a figura do próprio Messias foi tão incompreendida no período que Jesus esteve aqui entre nós, nessa terra? Exato. Foi porque nós sabemos, estamos aqui tocando, vamos ter que tocar 2 tratados, né? Quando a gente estuda Reino de Deus, a gente estuda Cristologia, mas a gente precisa olhar um pouco para a revelação, desde o princípio. Deus, para se revelar, e para revelar o seu reino também, portanto, ele usa de uma pedagogia. Então, que tipo de experiência humana as civilizações tinham de reinado, de domínio, de pertença? A palavra que eu estava procurando era essa, né? Qual é a experiência humana de pertença que as civilizações têm? A de uma autoridade. A autoridade contém tudo o que está sob o seu domínio. Certo. Então, embora não seja nessa categoria, né, de pertença, de uma posse obrigatória, embora não seja nessa categoria que Deus queira reinar, Deus quer reinar no sentido bem mais afetivo, mais amoroso, porém essa é a única categoria que existia na mente da humanidade, na antiguidade. Então, Deus se submete a certas categorias, esse é o processo da revelação, ele se submete, é incorporado a ela pela humanidade, aí depois, a partir de dentro, ele a transforma. Então, entendendo isso, agora nós vamos entender por que a ideia de Messias lá na frente foi sendo corrompida, de certa forma. O povo de Israel foi eleito por Deus como um sinal daquilo que ele pretendia fazer. Certo. Então, não é que Deus escolhe o povo de Israel em detrimento a toda a humanidade. Não, ele escolhe o povo de Israel por causa de toda a humanidade. Ele começa num povo o que futuramente ele desejaria fazer pela humanidade. Mas é preciso começar isso por algum lugar. Então ele elege Abraão, os patriarcas, e ele entra nas categorias que aquele povo é capaz de entender. E ele começa a criar um povo e estabelece governo sobre esse povo. No começo, o governo era exercido por juízes. Tá? Estou pulando aqui bem a história, mas é o período que nós chamávamos de período da anfictionia, que abrange os 2 livros aliás, que abrange o livro de Juízes e Josué. Certo. Né? São os 2 livros do período da anfictionia, que literariamente é o período onde o povo foi mais fiel, onde realmente Deus teve o povo do modo como ele sonhou. Porque não havia um rei, não havia um soberano em Israel. O soberano das tribos era o próprio Deus. Quando havia necessidades de que surgisse uma autoridade visível, então o Espírito do Senhor era derramado sobre alguém de uma das tribos. Esta pessoa surgia com uma autoridade carismática, ou seja, era um dom dado para a autoridade, foi com Débora, Gideão, Sansão, todos aqueles juízes. E com exercícios visíveis desses dons. Exato, né? Exato. Surgiam, congregavam aquelas tribos confederadas, realizavam o que tinham que realizar, geralmente era repelir algum inimigo, e depois todas voltavam para o seu território e quem continuava governando era Deus. Aquela pessoa não era coroado um rei, um soberano, etc. Fato é que isso não durou muito tempo, porque não era o regime político corrente nos povos ao redor e o povo de Israel acabou desejando um rei também. Então mudou-se a perspectiva de que Deus governa o seu povo através do seu rei, mas do seu rei imperador mesmo, político, coroado, ungido por um sacerdote, etc. Ora, os profetas messiânicos, eles surgem neste período de realeza. Certo. Então, era falado do Messias que seria ungido para governar Israel. Ora, se ele será ungido para governar Israel, logo ele será um rei. E aqui em Israel, um rei sempre foi o soberano, imperador sentado no trono. Então, era inevitável associar a realeza ao Messias e vice-versa. Entendi. Era muito difícil para o povo de Israel associar as outras funções de governo divino, porque Deus não governava só mediante o rei. Deus também realizava a sua vontade por meio dos sacerdotes
e revelava e realizava a sua vontade por meio dos profetas. Então, esses três ofícios, sacerdócio, profecia e realeza em Israel, davam conta de revelar o desígnio real de Deus. O reinado de Deus, de fato, se efetivava em Israel por esses três papéis, mas havia uma tendência de associar quase que exclusivamente a figura do rei. Quando vem Jesus, e Jesus, embora venha de descendência real, porque ele nasce na casa de Davi, então ele cumpre a promessa da messianidade real, mas ele não se associa à figura real nos padrões sociais que existiam no seu tempo. Ele não sobeja, né, um trono, um palácio, inclusive bate de frente com os que o têm. Ele não é sacerdote no sentido tribal, porque ele não é da tribo de Levi, mas ele tem as características de um profeta. Então ficou essa dúvida. No período, né, entre os contemporâneos de Jesus, ele tem atributos de um Messias, porque ele realiza os sinais que os profetas alegavam que o Messias realizaria. Porém, esses mesmos profetas que prenunciavam o Messias também realizavam sinais assim. Então, afinal de contas, ele é o Messias ou é um profeta? E nós conhecemos longamente os textos evangélicos deliberando sobre isso. O próprio Jesus perguntava aos seus: estão dizendo o quê ao meu respeito? Quem dizem os homens que eu sou? Porque isso não ficava claro, né? E depois, nas palavras de Jesus, a noção de reino vai se elucidando. Porque Jesus, ele no seu discurso vai deixando cada vez mais explícito que ele e o reino de Deus se identificam. Certo. Profundamente. Então, retroativamente, quando os apóstolos lembraram-se das palavras de Jesus, quando os evangelistas lembraram-se das palavras de Jesus, então eles puderam compreender o que realmente Jesus dizia com frases do tipo: o reino de Deus está no meio de vós, está entre vós. De que forma? De que maneira? Hoje a igreja tem muita clareza quanto a isso. Ele, Jesus, é o reino de Deus. Então, o reino, antes de qualquer coisa para nós cristãos, é uma pessoa. Jesus é o reino, porque Jesus é a humanidade. Já com certeza, já teve vários programas aqui sobre encarnação, né, união hipostática, não precisamos falar sobre isso. Jesus é a humanidade unida tão plenamente à divindade, porque ele é ambas, né? Ele é a humanidade plenamente governada, alinhada ao desígnio divino, porque Deus e homem são um só nele, né? As duas naturezas são uma só nele. Então, Jesus é a plenitude do reino. Ele é o reino. Então, onde está Jesus, o reino está ali no meio. Então, esse tipo de frase, né, ele dizia: ou então, se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, então o reino de Deus chegou para vós. Ele disse aos fariseus. Um sinal do reino era a vitória sobre o mal. Então, o reino de Deus chegou para vós. Quem? Por que chegou para vós? Porque ele, a pessoa dele, está ali. Então, é justamente isso. O reino de Deus, a princípio, é a pessoa de Jesus. O senhorio de Deus se exerce nele.